Olá, eu sou o Luiz Cláudio Gomes, é muito bom estar com você aqui. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreve. E se você ainda não acionou o sininho, aciona. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Hoje eu quero falar sobre o deserto da perda, ou o deserto do luto. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar com você a minha própria experiência. Eu já passei por isso, eu sei sobre isso, eu sei o que te dizer sobre isso, porque é um deserto muito doloroso, é um deserto que muitas pessoas recentemente passaram por ele. Eu resolvi então gravar esse vídeo, fazendo esse estudo sobre os desertos que nós passamos, e estou trazendo hoje para vocês então o deserto do luto, ou o deserto da perda. Há bem pouco tempo nós passamos numa pandemia mundial, onde de maneira inesperada, pessoas que nós amamos muito foram embora. Muitas pessoas perderam mais de um membro da sua família. Então eu tenho certeza que esse vídeo pode ser um vídeo de grande valia para muitas pessoas que passaram ou estão passando pelo luto ou pela perda. Fica comigo aqui até o final, que eu vou estar compartilhando com você a minha experiência e vou dar dicas para você, e quem sabe algumas coisas que eu vou compartilhar podem funcionar para você, podem funcionar para a sua vida, podem funcionar para alguma pessoa que você conhece, que precisa assistir esse vídeo, ou que precisa sair do deserto da perda, do deserto do luto. O deserto do luto e o deserto da perda é um dos desertos mais profundos que um ser humano pode passar. Como eu te disse, nesse vídeo eu vou compartilhar a minha experiência, o que aconteceu comigo e o que eu posso compartilhar com você que funcionou comigo. E quem sabe, pode funcionar com você também. A minha intenção com esse vídeo é te ajudar, é ajudar você a compreender esse processo do luto, da perda e como sair dele. Você sabe que a nossa sociedade não foi preparada para a perda, para a morte. Apesar de nós sabermos que é um ciclo comum nascermos, crescermos, vivermos e morrermos, as pessoas da nossa sociedade não estão preparadas para a morte. E eu também não estava. Mas hoje eu me sinto apto a ajudar outras pessoas. Eu me sinto apto a gravar esse vídeo para você. Eu me sinto apto a compartilhar com você o que aconteceu comigo. E sabe por quê? Muitas pessoas não fizeram nada, ou não falaram nada para você, ou você sentiu falta de algumas pessoas te acolhendo, ou talvez você tenha sentido falta de algum parente muito próximo que não te acolheu, ou que não chegou muito perto de você. Muitas das vezes, essas pessoas não fizeram nada porque elas não sabiam o que fazer. Como eu disse anteriormente, a nossa sociedade não está preparada para a perda. Isso não é conversado com as crianças na escola. Isso não é conversado com ninguém. As pessoas não gostam de falar sobre morte, apesar de ser algo que está presente na vida de todo mundo. A única certeza que nós temos quando chegamos aqui é que um dia nós vamos morrer. O que acontece é que não nos prepararam para perder alguém que amamos. Não nos prepararam para isso. Então, muitas pessoas que não acolheram você, elas não fizeram isso, não é porque elas não queriam. Talvez agora eu esteja trazendo para você um entendimento. Eu também me senti desamparado por algumas pessoas, mas depois de um tempo, eu entendi que essas pessoas não me acolheram porque elas não sabiam como me acolher. Elas não sabiam o que dizer, porque as pessoas não estão preparadas para isso. A nossa sociedade não sabe o que fazer, não sabe como lidar. E esse vídeo é justamente para ajudar a pessoas que precisam acolher alguém, a pessoas que precisam ser acolhidas, e para você, que talvez esteja passando por esse processo de luto ou de perda, por esse deserto do luto ou da perda. Eu não sei quem você pode ter perdido, o pai, a mãe, o avô, a avó, um filho, uma filha, um namorado, um amigo, uma amiga, uma pessoa que você de alguma maneira amava muito. Ela não está mais aqui. Eu sei que quando acontece esse processo, a primeira coisa que acontece é o choque inicial.
Eu sei muito bem, talvez durante esse vídeo eu vá me emocionar, porque isso é muito vivo em mim. Eu venci o processo, eu passei pelo deserto do luto e da perda, mas o deserto da saudade, que é uma saudade boa, e eu vou te dizer como eu lido com ela, ela existe aqui ainda. Então, como é algo muito vivo em mim, pode ser que durante esse vídeo eu fique emocionado. E faz parte do processo, sentir emoção. Eu sou um ser humano que tem um coração pulsando e uma mente cheia de memórias. Por isso é possível que isso aconteça. Então, o que acontece inicialmente é esse choque, né? Quando aconteceu comigo, que aquela médica saiu de dentro daquela porta, vai e vem, e ela abriu os braços, a minha primeira reação foi: peraí, você não está falando isso para mim de verdade. E eu não sabia. Dessa mesma maneira que eu me emocionei agora, isso aconteceu lá. Eu fiquei muito emocionado. E eu estava com a minha filha mais nova, e eu ali estava ainda no papel de pai, de saber como ampará-la, e foi um choque muito grande para nós. Inclusive eu sabia que para aqueles médicos que estavam tentando reanimá-las, quando eles pediram para nós sairmos da UTI, eu sabia que eles também estavam muito chocados. Eles também sabiam que para eles seria uma missão muito difícil dar aquela notícia. E talvez você tenha passado por isso. É o momento do choque inicial, né? É o momento onde nós temos um segundo passo, que é a dificuldade de acreditar que isso aconteceu. Ou seja, que a pessoa que nós amamos tanto morreu. Ela não pulsa mais, ela não pisca mais o olho, ela não tem mais uma palavra. Por pior que seja o quadro que a pessoa estivesse, no meu caso, ela estava em coma naquele período, nós tínhamos uma esperança e a crença de que ela iria passar. Nós estávamos emanando toda a nossa vontade, né, para que ela superasse aquele momento e que ela ficasse bem e continuasse a vida com a gente. A dificuldade de acreditar é uma segunda coisa que acontece logo depois do choque. E eu senti isso também. Depois a gente começa a ter aquele sentimento de impotência, né? Do tipo, nossa, o que eu não fiz, né? O que eu podia fazer que eu não fiz? Eu me senti muito impotente. E talvez você também tenha se sentido assim. Como eu já te disse, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Em algum momento da sua vida, eu não sei qual é o período do luto, do teu deserto do luto, da perda que você está passando agora, esse vídeo vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Então eu senti impotência, sabe? Eu senti assim, que eu me senti como se, poxa, eu podia ter feito mais alguma coisa, eu queria ter lutado para que ela pudesse estar aqui hoje, aqui atrás das câmeras, que é o que ela fazia, acompanhando na gravação desse vídeo. Mas eu me senti bastante impotente. Foi muito difícil passar por isso. E eu vou compartilhar com você como eu consegui vencer essa impotência. Uma quarta coisa que acaba acontecendo, e aconteceu comigo, foi a falta de entendimento, né? A gente quer entender o porquê. Mas por que foi embora tão cedo? Ela só tinha 45 anos. Era minha parceira da vida, uma pessoa que eu amava muito, a minha melhor amiga. E eu fiquei sem entender, assim, por que ela partiu tão cedo? E talvez esse também seja o seu sentimento. Por quê? Tentar entender. A falta de entendimento é algo muito presente nesse momento. Eu também fiquei nesse vácuo, né? Como se fosse uma situação muito difícil, que na hora que a gente passa, a gente não consegue explicar. Naquele dia, passava uma frase muito forte pela minha cabeça, que era: entender o que está acontecendo parece uma loucura ou uma dádiva divina. Era isso que ficava martelando na minha cabeça. Ou é uma loucura ou uma dádiva eu entender isso. Depois a gente vem para um outro sentimento, que é um sentimento que me acatou por muito tempo, que foi o desânimo. Mas eu tinha feito uma promessa para ela. No dia que ela foi internada, parecia que ela sabia que algo ia acontecer, e ela segurando a minha mão,
e pediu para eu fazer uma promessa para ela, que era cuidar das nossas filhas. E eu tinha uma promessa, e eu fui firme na minha promessa. Essa promessa que eu fiz para ela me ajudou muito a me manter, a superar o desânimo e também fazer e cumprir todas as tarefas que eu tinha, que nós tínhamos juntos. Nós fazíamos coisas juntos. No dia seguinte do sepultamento dela, eu estava fazendo um trabalho que era nosso. Muitas pessoas queriam que eu ficasse em casa, mas eu fiquei lá. E me fez muito bem estar lá e estar trabalhando. Isso já é uma coisa que eu posso dizer para você. Faça um esforço para continuar suas atividades, sabe? Me ajudou muito nesse dia. Depois eu passei por um outro estágio, que é o estágio que ele vem primeiro num grau muito alto, mas muito forte. E depois ele vai, não dissipa totalmente, nunca. E isso eu já sei, que nunca vai passar. Mas que é a saudade. É uma saudade assim, que sufoca de um jeito que, naquele primeiro momento, foi bem difícil para mim. Essa saudade. Hoje eu já consigo falar só com essa lágrima e com um sentimento bom, sabe? Eu vou te explicar depois como eu entendi tudo de uma maneira e que muitas das minhas atitudes teriam sido atitudes diferentes se eu tivesse aprendido o que eu aprendi nesse processo, que é o que eu vou compartilhar com você. Como é que eu atravessei o deserto da perda, o deserto do luto, dessa dor, dessa saudade que sufoca. E realmente é um período muito difícil. Nesse primeiro momento, onde a gente passa por todo esse processo, é um momento muito difícil, a palavra. É um deserto de verdade. E só quem está passando sabe. Eu sei que nós vamos depois entrar no processo das indagações, né? Você começa a indagar muitas coisas. E muitas pessoas vão falar coisas para você que você quase sente algo do tipo, não me fala isso, eu não quero ouvir nada disso. Nesse período eu fiz um exercício muito grande, que foi entender que as pessoas falavam muitas vezes de coisas que elas não sabiam, ou de dores que elas ainda não tinham sentido. E muitas diziam para mim, olha, fique em paz, isso vai passar. Eu tenho certeza que você também não queria ouvir isso, ou não quer ouvir isso, de que vai passar. Você só fica com as suas indagações de porquê, Eu passei por uma indagação de que por que não fui eu no lugar dela? Eu daria minha vida para que ela pudesse estar aqui. E talvez você também tenha pensado a mesma coisa. Esse exercício que eu fiz foi justamente de tentar entender que as pessoas não sabiam o que elas estavam falando, porque elas não sabem o que falar, como eu falei no início desse vídeo. E eu fiquei triste por algumas pessoas também que me falaram coisas que elas não sabiam, mas depois eu percebi que aquela minha tristeza foi justamente porque tudo estava muito latente em mim, sabe? Tudo estava muito presente, estava muito na superfície, estava muito ardente em mim. Como deve estar em você, ou como deve estar com alguém da sua família que está passando por esse período e que você talvez tente ajudar. Talvez esse vídeo possa te ajudar a ajudar alguém ou ajudar a você mesmo. Por isso eu insisto que você fique comigo até o final. Eu tenho ainda muita coisa para compartilhar com você. E não podia ser um vídeo pequeno, porque foi uma dor muito grande para relatar num vídeo curto. Mas eu tenho certeza que esse compartilhar vai fazer diferença para você, como fez na minha vida. É difícil aceitar que a morte é algo fortuito, né? É muito difícil isso, porque nós não fomos preparados, né? Por mais amado que a pessoa seja, entender que todos nós vamos passar por isso um dia, entender que chegou o momento e que não estava nas nossas mãos, que você não podia fazer nada por isso, é muito difícil. Eu senti muita dificuldade também de saber que nós temos um processo, né? Que é um processo de nascer, crescer, viver e morrer. Na hora que acontece tudo, você e eu também senti isso, nós não queremos pensar em nada disso. Nós só queremos entender cada passo desse que eu disse, cada momento desse que nós passamos, nós só queríamos que nada daquilo tivesse acontecido.
Nós recebemos as mensagens das pessoas, nós recebemos o acolhimento, mas tudo aquilo, naquela hora, para cada um de nós, o que menos importa, porque eu sei que entender que isso tudo vai acontecer com cada um de nós, e eu sei que ainda vou passar por outros lutos, só que dessa vez eu estou preparado. Eu sei que eu vou sentir tudo o que eu senti antes, mas de uma outra maneira. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você. Se você ainda não passou, se você tem medo de passar, eu fiz um cuidado, um acolhimento durante a pandemia com algumas pessoas. E um grande amigo meu, que eu fiz um trabalho de coaching, um processo de mentoria com ele, a primeira coisa que ele me disse foi que ele tinha medo de perder a mãe dele, apesar dele saber que era um processo natural, e quando a gente também perde uma pessoa tão jovem, com 45 anos, como foi o meu caso, as minhas indagações foram bem grandiosas também, porque o processo natural é que as pessoas mais velhas vão na nossa frente, desse processo natural da morte. Foi difícil para algumas pessoas da minha família, como minha mãe, por exemplo, meu pai, que já tem 80 e mais de 80 anos, entender que ela foi antes, Para eles foi muito difícil. Mas voltando a falar do meu amigo, ele disse que uma das coisas que ele tinha medo era perder a sua mãe. E foi exatamente o que aconteceu com ele durante a pandemia. E eu sei que, de alguma maneira, eu sinto gratidão ao universo, ao cosmos, a Deus, por isso, por poder ter ajudado ele. E ter ajudado ele a se preparar para que, caso isso acontecesse como aconteceu, ele continuar a vida dele, continuar a trajetória dele, cuidando das pessoas que ele precisava cuidar. E eu sei que ele compreendeu melhor depois disso. Por isso que eu insisti para você ficar aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. E por isso que eu decidi compartilhar minha experiência com você, como foi a minha jornada. Porque na verdade a gente não aprende nada no fim, A gente aprende sempre na jornada. É na jornada que estão as grandes lições. E eu quero compartilhar com você como é que eu consegui superar, sabe? Como eu consegui superar a minha dor, como eu consegui passar por esse deserto. Foi um deserto frio, foi um deserto quente, foi um deserto sufocante. Parecia que não ia terminar, mas eu consegui passar por ele. Eu consegui superar esse deserto. Eu consegui passar por todas as fases desse processo. Consegui entendê-las. Umas eu fiquei por mais tempo, outras eu passei muito mais rápido, e outras eu não passei. Justamente porque eu tinha já alguns recursos para isso. E eu quero compartilhar com você para que você também tenha recursos para passar, ou para ajudar, ou para superar, ou para colaborar com a vida de alguém. Quem sabe até saber o que dizer da próxima vez. E eu quero dizer para você que eu resolvi compartilhar essa experiência porque, diante de tudo que eu vi acontecer no nosso mundo, eu não posso nem dizer que foi no nosso país, porque foi no mundo, por algumas vezes eu até preferi não assistir os noticiários, porque ele mexia muito comigo. Hoje já consigo assistir muito bem, mas eu evito as notícias ruins. E você também deveria fazer isso. Já fica aí uma dica para você. Eu decidi compartilhar porque eu vi muitas pessoas, e eu sei que muitas pessoas passam por esse deserto, e é um deserto inevitável. Todos nós vamos passar. Então, por isso eu decidi compartilhar com vocês também. E esse deserto começou num dia muito rapidamente, No segundo ela estava aqui, e no segundo seguinte ela não estava. Ela passou mal, ela estava em casa porque ela não estava se sentindo muito bem, nós tínhamos médico no dia seguinte. Quando eu cheguei no teatro, minha filha me avisou que ela não estava se sentindo bem. Quando eu encontrei com ela, ela estava bem. Quando chegamos no hospital, ela fez alguns exercícios, até que ela teve uma convulsão, foi muito assustador para mim, e ela ficou internada. E foram 12 dias piores da minha vida, passou muito rápido. Eu estava lá, quando eu percebi que os batimentos dela estavam caindo, nós avisamos a médica, minha filha que notou isso, e ficamos lá fora, pedindo para que a gente se retirasse. E
E no segundo que ela estava lá, no outro segundo eles abrem as portas e avisam pra gente que não deu. E aí eu tive que assumir todas as coisas que vêm junto com a morte, né? Eu tratei de todas as coisas e eu fiz questão de fazer isso. Para mim foi importante. Eu não sei como é para você, mas para mim foi importante. Eu fui pegar os documentos, tratar para liberação do cadáver, né? Reconhecimento do corpo, todas essas coisas. E tudo isso foi muito doloroso, sabe? Já tinha muitas pessoas na minha casa ali que vieram para acolher minhas filhas, a mim. E eu sabia tudo que estava por vir a partir de então, né? E eu sabia, assim, tudo que eu tinha que fazer a partir daquele momento. Eu pensei, e a partir de agora, tudo que eu tenho que fazer? Será que eu estou pronto? Sabe, nós tínhamos 2 filhas que estão comigo. Elas não eram mais crianças, já eram 2 mulheres, mas isso não diminuía a dor, né? De como contar para elas. E tinha as promessas, né? E eu fiquei pensando em todas as coisas que a gente tinha planejado, todas as coisas que a gente ainda não tinha vivido. E foi muito difícil aquele momento, sabe? E eu sei que você talvez esteja assistindo esse vídeo, você vai ficar pensando em que isso pode acontecer com você, ou se está acontecendo, ou se você conhece alguém. É um momento muito difícil. Mas o que eu quero fazer com esse vídeo é compartilhar com você como você pode lidar a partir desse segundo, onde tudo muda. Onde você fala, a pessoa não está mais aqui. E todas aquelas indagações que eu já te falei anteriormente. Eu consegui superar. Eu consegui superar esse deserto. Eu choro sim, como você viu que eu fico emocionado quando me lembro. Eu tenho uma foto dela grande na minha sala. E eu vou te contar no final desse vídeo qual foi a principal transformação que aconteceu na minha vida. E essa principal transformação foi que me ajudou de fato. Eu até escrevi um livro que vou lançar logo logo. E que eu vou te contar no final. E foi através dessa transformação que eu consegui superar. Meu coração fica apertadinho de saudade quando eu preciso compartilhar com alguém tudo isso. Mas eu sei que dessa maneira aqui, e nesse vídeo eu estou compartilhando isso, como eu disse, eu choro muitas vezes ainda, pela saudade que eu sinto, mas eu consegui superar. Eu estou muito bem, eu me sinto forte, me sinto pronto, sabe? E eu quero compartilhar com você agora todas as coisas que você também pode fazer, todas as coisas que você também pode agir diferente. Se eu soubesse todas as coisas que eu sei hoje, até o sepultamento dela seria diferente. Eu vou compartilhar com você. E eu não vou me importar com nenhum tipo de julgamento do que as pessoas acham. Esse é o meu sentimento. Essa é a maneira que eu agi. Você vai encontrar a sua. Você vai encontrar as suas próprias maneiras. Depois de eu compartilhar todas as coisas que eu vou compartilhar com você, você também vai encontrar a sua própria maneira de agir. A que mais te conforta, a que mais te deixa forte, a que mais te prepara para continuar, para prosseguir, para seguir. Talvez você tenha ouvido das pessoas dizer assim: ela, ele quer que você consiga prosseguir, quer que você seja feliz. É difícil ouvir isso, né? Naquele momento a gente tem certeza de que essa pessoa que partiu, eu tinha certeza que ela queria e quer que eu seja feliz. Que o desejo dela é que eu continuasse a minha vida e que eu continuasse os nossos projetos, os nossos planos, muitos projetos lindos. Eu tenho certeza que ela gostaria que eu continuasse. Mas naquela hora a gente não quer ouvir isso. Eu sei também que você não quer ouvir isso. Mas essas pessoas, quando eu disse lá no início, elas falam isso como uma forma de te acolher. E muitas vezes isso soa para você de uma maneira, às vezes, que você quer se livrar dessas vozes, né? Mas receba. Receba, porque no fundo elas só querem te acolher. Talvez elas não saibam, mas elas querem te acolher. Sabe o que eu fiz? Eu entendi o processo e demorou um tempo. Para algumas pessoas vai demorar de um jeito, outras de outro. Para mim, foi só depois de um ano. Um ano depois que eu compreendi. E eu vou te contar agora. Foi depois de um ano que eu compreendi tudo. Eu consegui
entender cada processo que eu passei. Eu consegui preencher as lacunas, sabe? A única que eu te disse que essa não vai preencher nunca vai ser a da saudade. Mas tem uma descoberta que eu fiz que foi para mim a mágica toda, o milagre para que eu pudesse sair e que eu pudesse vencer essa dor. Foi esse milagre que aconteceu comigo. Foi essa atitude, essa manifestação que me ajudou bastante. E que foi ela que eu relato no meu livro, que eu vou te contar no final desse vídeo. Engraçado que nesse dia, quando fez exatamente 1 ano, eu me dei conta, sabe? E eu falei, nossa, eu chorei muito nesse dia. Eu estava sozinho em casa. E foi difícil, eu me senti inclusive um pouco desamparado, porque eu estava só. E eu me senti muito só. Mas foi aí que eu senti o meu próprio eu, talvez guiado pelo divino, sussurrando no meu ouvido e me ensinando todas as coisas que eu precisava de aprender. E foi nesse dia que a compreensão aconteceu. E o que eu aprendi pode servir para você também, eu tenho certeza. A primeira coisa que eu compreendi é que eu precisava viver o meu luto com respeito. Então, se você estiver passando pelo seu luto, viva o seu luto. Não fique querendo ser um super-herói ou uma super-heroína. Viva o seu luto. Respeite o seu tempo. Alguns estudiosos dizem que o luto pode durar 3 meses, 1 ano, 2 anos. Claro que é preciso ter um cuidado para você não viver um luto patológico, que é aquele luto que vai durar para sempre e você não consegue fazer nada. Senão, outra pessoa vai chorar o seu próprio luto, se você não vencer esse luto. E eu não estou dizendo isso aqui como uma maneira arrogante ou agressiva de fazer você pensar. Não, eu vou te dar agora algumas ferramentas e algumas estratégias que eu compreendi, algumas coisas que você pode fazer para que você possa continuar e talvez ouvir aquela voz que diz, ele ou ela quer e gostaria que você prossiga a sua vida, que você seja feliz. E talvez isso vai soar para você de uma maneira mais acolhedora. Então viva o seu luto. Não tenha medo de viver o seu luto. Viva o seu luto com respeito. Porque uma das primeiras coisas que você precisa entender nesse momento é que a primeira pessoa que precisa te acolher é você mesmo. E você vai se acolher vivendo o seu luto. Então respeite o seu tempo. Eu tive o meu tempo e você vai ter o seu. Então é preciso que você compreenda isso. Mas como eu disse anteriormente, você precisa também ter um cuidado para que você não estenda esse luto e ele se transforme num luto patológico. Se você perceber que isso está acontecendo, você precisa procurar ajuda. Você precisa procurar uma ajuda especializada para cuidar, para você falar, sabe? Você vai passar, sabe? Mas é importante, por exemplo, que você ouça as pessoas e que você compartilhe também o seu luto, sabe? Eu sei que aquelas coisas que nós vamos ouvir, vai passar, ela gostaria, ele gostaria, fique calmo, calma, cumpra a missão. Todas essas palavras são muito difíceis de ouvir no momento em que tudo está ardendo em você. Eu sei, eu senti isso. Mas, se você entender que essas pessoas estão fazendo isso para te acolher e que muitas vezes elas estão dizendo que elas nem sabem, mas elas estão tentando de alguma maneira te ajudar, a gente chama isso na PNL de pressuposição. Então, pressupõe que elas não sabem, mas pressupõe também que elas estão querendo te ajudar e que elas estão querendo te acolher. Então, respeite e aceite o seu luto, é a primeira coisa. Uma coisa muito importante que você precisa fazer, não fuja. Não fuja do seu luto. Não fuja de tudo que está acontecendo. Tem uma coisa acontecendo. Em frente, sabe? Siga em frente. E em frente, sabe? Não fuja. Continue. Sabe? Não é para persistir, é para resistir o que está acontecendo. Nesse momento é muito importante. Eu aprendi isso. Eu me dei conta que era muito importante eu não fugir. E uma outra coisa que é muito importante que você compreenda é que você precisa aprender a não se culpar. Existiu um momento que eu me culpei, sabe? Eu compartilhei isso com algumas pessoas próximas a mim. Eu me sentia culpado por ela ter ido embora tão cedo.
Mas depois eu me dei conta que eu não podia me sentir culpado por algo que não estava nas minhas mãos. Eu não podia fazer nada. Não era eu que estava decidindo. Eu não tinha como fazer a cura dela. Eu não tinha como usar as mãos dos médicos. Eu não tinha, a única coisa que eu podia era usar a minha fé e a minha crença, que ela podia sair disso, saber, de alguma maneira, ela descobrir que podia sair disso. Muitas das vezes, enquanto ela estava lá, eu sussurrei no ouvido dela, que eu estava esperando ela, que a gente ia casar de novo. Eu fiz promessas empolgantes e verdadeiras para que ela pudesse sair. Eu falei dos nossos planos, dos nossos sonhos, mas eu não podia fazer nada. Então você também precisa aprender a não se culpar. Então é importante você entender o seu luto, você tomar cuidado para não deixar ele crescer demais, não fugir. Cuidado, muito cuidado para você não deixar essa sua culpa tomar conta de você a ponto de te paralisar, sabe? E te levar para outras coisas. Muitas pessoas acabam indo para a depressão. Eu não passei por esse processo porque eu já tinha algumas ferramentas, eu já cuidava de muita gente e usei essas mesmas ferramentas para cuidar de mim. E eu estou usando esse compartilhar agora para cuidar de você, para você usar essas coisas que eu estou trazendo para você. E hoje eu estou falando desse luto da perda. Eu vou gravar um outro vídeo falando de outros lutos que acontecem em vida, de pessoas que passam por lutos, por exemplo, de um emprego muito importante, ou de uma separação, de um divórcio, sabe, de outros lutos. Eu vou compartilhar isso com você. Mas nesse luto aqui, desse luto da perda, eu quero que você entenda que você precisa aprender a lidar com essa culpa e não deixar essa culpa te levar para esse outro lugar. Muito cuidado. Eu uso essa palavra e peço para você prestar bastante atenção nessa palavra de cuidado. Que você tenha cuidado com você. E eu aprendi nesse processo que eu precisei de ter cuidado comigo e eu tive esse cuidado. Eu fui o meu principal acolhedor. Então muitas das vezes quando vinha esses pensamentos, eu aprendi a lidar com eles. Pare, sabe, estude esses pensamentos. Pare. Nos meus treinamentos, nos meus atendimentos, nas minhas mentorias, eu tento levar as pessoas a uma imersão de aprender a importância dessa palavra e aprender como é importante ser acolhedor com você mesmo. Ser bondoso com você. Bondosa, para que você possa entender isso. Inclusive, essa palavra é uma palavra muito importante, porque cuidado traz uma noção de acolhimento, né? De colo, de zelo. Eu sei que você talvez tenha passado, e eu passei por esse processo, eu entrei no processo da negação, né? Todo mundo fica com esse processo da negação, que é de não querer aceitar o que aconteceu. Mas é muito importante que você entenda que você não tinha gerência sobre isso. E foi aí que eu descobri, e foi quando eu consegui vencer a negação, de entender que eu não tinha gerência. O que eu fiz, o que eu pude fazer, eu fiz com todas as minhas forças. E isso me ajudou a entrar na aceitação e sair da negação. É preciso que você também entenda isso. Uma outra coisa que eu consegui compreender foi da raiva. Eu sentia muita raiva. Eu senti raiva de Deus, eu senti raiva do universo, eu senti raiva de tudo, dos médicos. Eu senti raiva de tudo, porque a única coisa que eu queria é que ela estivesse aqui. E talvez você esteja sentindo isso. Mas é preciso vencer a raiva, também entendendo de que mesmo as pessoas que tentaram fazer o possível e o que elas até não sabiam, ou seja, o impossível, elas tentaram, mas elas não conseguiram. E aí tem um mistério, né? É um mistério que não está no nosso controle. O mistério da crença. Eu não sei qual é a sua, mas tem o mistério da crença que nós não sabemos. E foi também acreditando nesse mistério da não compreensão dele, da compreensão da não compreensão do mistério, é que me ajudou a vencer também essa raiva. Quando eu entrei nessa fase, sabe, da negociação, eu tinha pelo menos 2 motivos importantes para lembrar e para conseguir vencer essa negociação, que eram as minhas 2 filhas. Que eram as 2 filhas que eu precisava continuar cuidando e da promessa que eu fiz para ela quando ela segurou na minha mão. Isso me ajudou muito. Quais são os seus motivos? Quais são as pessoas que precisam de você? Talvez você tenha perdido um filho, mas você tem um outro filho para cuidar.
Talvez você tenha perdido o seu esposo, mas você tem um filho para cuidar. Talvez você tenha perdido a sua mulher, mas você tem um filho para cuidar. Talvez você tenha perdido um filho, mas você tem o seu esposo ou a sua esposa para cuidar. Talvez você tenha perdido a sua mãe, mas você tem uma vida inteira que ela desejou para você. Eu não sei qual é o motivo, mas acreditar num motivo para continuar a seguir é importante. Escolha um motivo. Isso vai te ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Me ajudou imensamente. Eu sei que muitas pessoas elas acabam entrando na depressão, né? Eu flertei. Eu passei como se a depressão fosse um abismo, sabe? Que eu passava e olhava para ela. E muitas vezes o que a gente fala é isso, né? Quando você estiver numa altura, e se você tiver medo de altura, não olhe para baixo. E eu preferi não olhar para baixo. Eu preferi não olhar para a depressão. Eu soube como lidar com ela. E eu soube o que fazer, porque eu tinha recursos e eu já ajudava muita gente. E é justamente isso que eu estou falando para você. Eu estou te entregando recursos para você não entrar. Escolha um motivo. Esse motivo para ficar aqui, para seguir em frente, para não sentir raiva, para não fletar com a negação, para aceitar o que aconteceu. Esse motivo pode ser o desejo dela ou dele de querer que você continue, de que você continue a sua vida. Acredite nisso. É genuíno acreditar nesse amor. Se você tem certeza que ela ou ele amava muito você, como eu tenho, esses motivos são genuínos. Esse motivo, seja 1, 2, 3, eu não sei quantos são. Quantos motivos? Quanto mais motivos, melhor. Ele vai te ajudar. E a aceitação é muito importante. Sair da negação, passar pela raiva. Eu passei pela aceitação. Sabe, viver o luto. E é importante você compartilhar a sua dor. Eu compartilhei com algumas pessoas próximas e que eu sabia que eu podia contar. Compartilhe. Sente com as pessoas e diga o que você está sentindo. Chore se for preciso. Não tenha vergonha nem medo de chorar. Soluce alto. Uma outra coisa que eu fiz muito tempo depois foi gritar. Eu fui em algum lugar e gritei. No outro dia eu estava até conversando com uma pessoa que talvez eu nem tenha gritado o quanto eu gostaria. Mas teve um dia que eu gritei. Eu fui para algum lugar em que eu podia fazer isso e eu gritei. Eu falei, ah! E eu coloquei de alguma maneira, através daquele choro, daquele grito, tudo para fora. Compartilhe a sua dor. Não tenha vergonha. Não tenha medo de chorar e nem de compartilhar. Isso vai te fazer bem. Sabe? Permita-se compartilhar essa dor. Busque ajuda se for preciso e não queira resolver sozinho. As coisas vão acontecer no seu tempo. E esse tempo vai ser um remédio valioso de aprendizado. Talvez outras pessoas vão precisar de você quando elas passarem pelo deserto do luto. E aí você vai estar preparado. Uma coisa muito importante que eu aprendi nesse processo é não se culpar por superar o luto. E se você superou o teu luto rapidamente, ou se demorou, não se culpe por isso. Eu senti uma ligeira culpa assim que eu senti que eu estava conseguindo superar o luto. Mas não faça isso. Porque você precisa seguir. E a culpa é pesada, você precisa livrar-se da culpa. Não se culpe por superar o seu luto. Pense nisso. Não se culpe. Eu estou te falando por uma experiência de alguém que cuida de gente há muito tempo. De alguém que estuda comportamento humano há muito tempo. De alguém que tem isso como missão. Eu tenho como missão saber que alguém respirou melhor porque eu vivi. Então, não se culpe por superar o seu luto. E aprenda a reorganizar a sua vida. Reorganize a sua vida. Isso será muito importante para você. Reorganizar a vida será muito importante. Então veja as coisas que você precisa reorganizar e não precisa ter pressa. Faça no seu tempo. O mais importante, e que eu aprendi, e que eu vou compartilhar com você agora. Depois de tudo, eu escrevi, e eu ainda vou acrescentar mais algumas coisas antes desse livro sair, ele vai sair. Logo, logo você vai ter notícias sobre esse lançamento desse livro. E o livro chama-se Depois que Você Partiu. A gratidão para curar a dor da perda, do luto. Eu venci o deserto do luto com tudo isso que eu compartilhei com você agora.
Mas o mais importante foi quando eu comecei a exercitar o processo de gratidão. Se eu tivesse descoberto isso antes, e se eu tivesse todos os recursos que eu já tenho hoje, e que mesmo durante aquele processo eu já tinha alguns, mas hoje eu me sinto muito mais forte, muito mais preparado, inclusive para compartilhar com você, eu teria feito, em vez de um velório, uma festa. Porque eu teria feito uma festa de gratidão por ter passado todos aqueles 23 anos com ela. Eu teria feito uma festa para tocar a música que ela mais gostava, para me lembrar de todos os momentos felizes e agradáveis que eu tive com ela, por todas as lições que eu aprendi com ela. Então foi quando eu descobri o processo da gratidão que eu quero compartilhar com você agora. E como você pode fazer isso? Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai anotar todos os motivos que você tem para agradecer por ter vivido com ele ou por ter vivido com ela. Talvez você chore bastante quando você estiver anotando, ou talvez não. Eu não sei como são as suas emoções, eu chorei bastante. E eu comecei a anotar. E anote, você também faça isso. Anote todos os motivos que você tem para agradecer. E depois, todos os dias, quando eu acordava, eu agradecia por um daqueles motivos. Por ter sido escolhido para ser o homem dela. Por ter sido escolhido para ser o melhor amigo dela. Por ter sido escolhido para ser o parceiro dela de trabalho. E eu comecei a agradecer por isso. Por ter sido escolhido para ser o cara que é o pai das 2 filhas dela. Por ter sido escolhido para ser o cara que ela olhava, quando ela olhava para o lado, era eu que estava lá. Então eu agradeci por todas as vezes que ela me perdoou, por exemplo. Eu agradeci por todas as vezes que ela foi brava comigo e que eu aprendi coisas. Eu agradeci por todas as vezes em que ela me pediu perdão e que eu fui bravo com ela e que também ela aprendeu as lições dela. Eu agradeci por poder ter sido também professor e aluno dela. Eu agradeci por poder ter dormido do lado dela. Eu agradeci por poder ter sido o cara que acariciou a pele dela, beijei os lábios dela. Eu esmiucei todos os motivos que eu tinha para agradecer. E isso me trouxe muita emoção, como você percebe agora. Mas isso também me trouxe cura. Me trouxe muita cura. A gratidão me curou. Então, eu posso compartilhar com você agora que o milagre da cura do seu deserto, para sair desse deserto da dor, do luto, da perda, é você fazer esse exercício. Anote tudo, verbalize todos eles num papel e guarde esse papel como se fosse algo muito precioso, pois ele é algo muito precioso, faz parte da sua pele emocional, da sua essência, do seu coração pulsante por essa pessoa. E agradeça todo dia, escolha um motivo. E toda vez que vier aquela vontade de sentir todas as coisas que você sente, que eu sei que você sente porque elas são verdadeiras, raiva, indagações, revolta, tudo isso que você sente, culpa, você agradece. Você diz, não, eu vou agradecer por ter podido abraçar essa pessoa. Você tinha permissão para esse abraço. Você era permitido abraçar essa pessoa. Olha que mágico isso. Você podia fazer as refeições juntos. Agradeça por isso. Agradeça que se ele foi seu pai. Agradeça por ter tido a experiência nessa unidade temporal de ter sido filho dele ou dela. Agradeça pelas vezes que ele ou ela chamou sua atenção. Agradeça porque muitas vezes ela ficou te esperando chegar quando você voltou da rua tarde ou ele ficou te esperando chegar. Agradeça pelos cuidados excessivos ou preocupações, eu não gosto dessa palavra, excessivos que ele ou ela teve com você. Agradeça, agradeça, agradeça. Eu sei que isso vai te ajudar. Me ajudou. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Eu espero que esse vídeo possa ter colaborado na sua vida. Se você ainda não me segue aqui, aciona o sino, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. E o pessoal da edição talvez ia querer cortar, né? Quando eu falei compartilha 3 vezes. Mas é para deixar.
eu quero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu falei nesse vídeo aqui com a minha alma. Eu falei com esse vídeo aqui com a minha dor da saudade. Apesar de ter superado e passado por esse luto, a minha saudade não vai, nunca vai embora. Eu nem quero que ela vá. Porque eu também tenho gratidão por sentir essa saudade, porque é sinal que eu vivi muitas coisas boas com ela. Meu desejo é que ela estivesse aqui, mas eu não tenho gerência sobre isso, como eu já falei. Por isso eu não sinto culpa e nem sinto revolta e já aceitei. Eu acho que você também vai conseguir fazer isso. A minha prece e meu desejo é que você consiga. E eu sei que você pode. Tá bom? Fique em paz.